Live caiu. Vamos tentar de novo aqui. Amém. Desculpa, desculpa que a live caiu aqui. Mas quero que você se apresente aí, Gilson, o pessoal. Daqui a pouco vai estar chegando aí. Fale um pouco de você, da sua história, né? Quem é você, para a galera te conhecer. Amém. Pessoal, boa noite. Primeiro agradecer, né, Rogério, pelo convite. Dizer que é uma honra estar participando dessa live com você, uma pessoa que eu conheci já há bastante anos, né? Posso dizer assim, né? Na minha caminhada cristã, eu tive a honra, o prazer de conhecer o Rogério na igreja e se tornou meu amigo e de lá para cá eu tenho acompanhado ele também me acompanhado e a gente está sempre trocando experiências e é uma pessoa ao qual eu admiro pela dedicação, pelo amor, pelo prazer que ele faz as coisas e está servindo também o corpo de Cristo, isso não tem preço. Então, a gente tem que se conectar com pessoas que realmente faz parte do reino, com pessoas de Deus, e isso faz toda a diferença hoje na nossa conexão com pessoas. Então, meu agradecimento, Rogério, e gratidão. Então é isso, eu sou o Gilson, né, fundador, como você disse aí, da Suprema Seminovos, aí em Santa Cruz. Eu congrego na Metodista, Igreja Metodista aqui da Barra, né, eu congregava aí em Santa Cruz, depois vim morar aqui no Recreio e hoje eu congrego aqui na Barra por conta da distância e o, a ideia não, né, nós temos que servir o corpo, né, e, então isso é o que deixa a gente, é o que nos dá força para seguir aí na nossa caminhada, na nossa luta profissional e para realizar nossos sonhos, nossos propósitos, enfim. Deus tem que estar presente na nossa vida. Amém, amém. É aquele conceito de reino, né? Exatamente. Conceito de reino. Então, não importa a denominação, a gente tem que estar servindo o corpo. Então, isso é que nos deixa feliz e poder estar ajudando, poder estar servindo e vendo pessoas sendo, né, transformadas e num momento como esse, né, que nós estamos atravessando, né, o mundo está passando, e a gente tem que se voltar cada vez mais para o Senhor e pedir direção e nos tá pedindo força, né, neste momento para toda a população, para todo mundo e, e esse é o propósito. Então a gente é um momento muito difícil e ajudar, né, seja com a palavra de carinho, seja com palavra de conforto, ajudar no que for preciso, porque a coisa está ficando muito feia, né? É Então, esse é um verdade. momento de solidariedade aí, de parte geral, e nós, como igreja, não podemos ficar de fora, a gente tem que se apresentar mesmo, tá certo? E ajudar. Verdade. Já tem aí com a gente o Murilo. Minha mãe também entrou aí, Dona Rosa. Amém. Bênção. Gente, compartilha essa live aí no aviãozinho, tá? Para mais pessoas chegar a esse conhecimento que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá bom? Roselaine também está chegando aí. Compartilha essa live, tá bom? Que hoje a gente vai liberar vários códigos aqui, né? O Gilson tem uma história muito bonita. Então, o nosso propósito dessa live é estar trazendo empresários aqui para estar deixando chaves, para estar jogando códigos para a gente do que a gente deve fazer, até mesmo, né, durante a crise. Então, nós estamos, né, convidando vários empresários. Gilson é um empresário de sucesso que nós estamos aqui para trabalhar justamente esses códigos, né, pegar um pouquinho da experiência dele para colocar na nossa vida. Então, ele vai deixar para a gente aí essa bênção que é a história Amém. dele, que vai contar para a gente. Gilson,
além de fundador, né, da Suprema, né, Seminovos, eu quero que você fale um Uhum. pouco também da tua formação, né, daquilo que você está investindo no conhecimento, né, na preparação de si mesmo, que isso é muito importante, né? Eu creio que hoje a tua empresa ela é do tamanho que está porque você é um cara que está sempre se preparando. Isso é uma coisa muito importante que a gente deve estar copiando, né, nessa caminhada. Me fala um pouco dessa tua preparação. Perfeito. O conhecimento nós temos que estar buscando o tempo todo, né? Não podemos parar de estudar. Isso é uma coisa que ninguém tira de nós, é o conhecimento, né? Então, quando você adquire o conhecimento, vem também a sabedoria, e aí você passa a conquistar de forma eficaz, você solidifica aquilo que você conquista. Não é aquela conquista que vai e volta, você vive numa gangorra, tá certo? Um ano tá bem, no outro tá mal, e aí fica meio que um desequilíbrio, né, financeiro na vida da pessoa, acaba não conquistando aquilo que ela sonha, que todos nós sonhamos, só não sonha quem já morreu. E o conhecimento é tudo, tá certo? Então, essa live aqui já é um conhecimento, como você disse, né? 10 minutos com uma pessoa de sucesso, você sai dali diferente. Então, a gente tem que estar, como eu falei, a palavra conexão, se conectar com pessoas que sonham, no mínimo, igual a você, né? Mas o ideal é que você conecte com pessoas que sonhem mais do que você, tá certo? É a modelagem, é modelar E, alguém de sucesso. Então, quer fazer as coisas certas? Olha para uma pessoa de sucesso, tá certo? É, Cristo é o nosso, né, nosso exemplo, né, trazendo para o lado espiritual. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, ok? Então, a partir daí, a gente olha para uma referência. Todos nós temos alguém que a gente, né, vê, poxa, esse cara é um cara de sucesso, tem uma família, tem uma base, tem uma estrutura. Não é fazer o que ele faz. Cada um de nós temos uns dons, uns talentos diferentes. Mas quando você copia, quando você modela essa pessoa, né, você estuda, você pesquisa, e aí as suas ações começam a ser, né, diferenciadas. A mesma coisa acontece quando eu também modelo uma pessoa negativa, padrões linguísticos negativos. Isso vai fazer com que também eu crie um vício, mando informação para a mente, que ela vai se viciar naquela comunicação, tá? E aí as minhas ações também vão ser negativas, tá? Então a gente tem que pessoas se conectam com pessoas e não com coisas. Então isso. todos nós precisamos de pessoas. Ninguém cresce sozinho, ninguém chega ao lugar, né, desejado sozinho. Quando você vê uma pessoa subir rápido, chegou lá em cima, a queda dele também é rápida, não dura muito tempo. Então o conhecimento é fundamental. Né? Muitas vezes a gente tem conhecimento, tem sabedoria para casar, não tem conhecimento para manter o casamento. Tem sabedoria para ganhar dinheiro, não tem conhecimento para manter. E assim, a pessoa tem um bom emprego, ele tem um conhecimento bom, uma sabedoria para estar no emprego, mas não tem conhecimento para ficar naquele emprego, para permanecer, para crescer, para virar um empresário, para virar um investidor. Então, o conselho que eu dou na área, né, de investidor, de empresário, tire 1 hora por dia para você estudar na sua área, naquilo que você faz. 1 hora por dia, você vai se tornar um perito. Então, se você faz determinada coisa, se a sua profissão é aquela, se você ama o que você faz, você pare 1 hora por dia para estudar exatamente aquilo. Você vai ser uma pessoa diferenciada no mercado. E aí você vai avançar. Show, show. É, Galera, viu aí o que Gilson falou a respeito de sucesso? Ele falou assim, um cara de sucesso é alguém que você olha para a família dele, é alguém que você olha para a base que ele tem, para a estrutura que ele criou, aí você encontra um cara de sucesso. Né? Que às vezes a gente condiciona muito o cara de sucesso, o cara Uhum. que tem dinheiro.
né? O cara Não, que comprou um jato, o cara que, né? exatamente. Aí a gente tem aquela imagem, né? Não é que eu estou falando mal, né? Mas a gente está aí vendo na televisão, a gente viu a separação aí do Whindersson Nunes, né? Ele Exatamente. também, ele também comprou um jato, né? E tinha dinheiro para isso. Só que agora, né, se a pessoa não se reinventar, se ele não tiver uma estrutura e uma base, tudo aquilo começa a desmoronar. Então, às vezes, a sociedade ela tem uma visão a respeito de sucesso que não é aquilo que realmente é sólido, né? Aquilo que realmente tem fundamento. Às vezes as pessoas, né, eu costumo falar que quem segue regras, ele não segue princípios. Então, às Isso vezes, aí. a sociedade impõe umas regras, só que você esquece quais são os princípios daquela, daquela área, daquele fundamento. Então, quando você quebra princípio, o princípio também te quebra. Com Não tem certeza. para onde correr, não tem para onde tu correr. Então, a definição, né, de sucesso, como o Gilson aí usou mesmo a questão de Jesus Cristo, né? Se você pegar e fosse perguntar para Jesus o que é sucesso, né, ele mesmo falou, né, em João 15, que ele quer que o ramo dê fruto. Isso aí. Ele quer que o ramo dê fruto, dê fruto, que há uma diferença entre fruto e resultado. Né? A sociedade quer que se apresente resultado, mas qual é a diferença entre fruto e resultado? O fruto ele se eterniza e o fruto ele não está ali por si mesmo, ele está ali também para servir o outro, ele está ali para alimentar o outro. Então a função de uma árvore, né, que Jesus chama a si mesmo de videira, é estar ali para o outro. Então o fruto é quando aquilo que você faz não é somente para você, mas para o outro. Então, há uma diferença muito grande entre resultado e fruto. Deus ele quer que você apresente o fruto, e que tem muito a ver com você e que vai glorificar a Ele. Então, olha só o que Gilson falou para a gente sobre o sucesso. Sucesso é quando você monta uma base, monta uma estrutura, que aquilo não faz você ficar vulnerável, não faz você ficar desprotegido, aquilo te protege. E quando o dinheiro chega, ele não vai embora, ele permanece. Quando qualquer coisa de abundância chega, não vai embora, permanece, porque a mentalidade é diferenciada, é uma mentalidade baseada em princípios. Princípios Exatamente. perpetuam a riqueza. Então, Gilson, eu quero que tu fale aí agora para a gente do teu início, como é que foi tudo que começou. Eu tentei, Rogério, de várias formas, né? A questão profissional. Vou entrar na área profissional. E aí, quando eu vim da Bahia, tá certo? Com R$ 100 no bolso, dinheiro da passagem que meu pai me deu, a minha esposa que já estava aqui no Rio, né? Então eu vim para cá e eu tinha um sonho, né, um propósito de dar certo, não voltar para a Bahia como um derrotado. Então, o primeiro passo eu tinha que arrumar um emprego. Dentro desse emprego, eu tinha feito um planejamento de orçamento, né? Fiz uma média aí de um emprego ganhando um salário mínimo com o que ela ganhava e tracei uma meta a longo prazo, vamos dizer assim, tá certo? Para conquistar esse resultado aí, essa meta e voltar para a Bahia. Esse foi o meu pensamento. E aí, né, no primeiro mês que eu cheguei, eu entrei numa empresa, né, para fazer aquilo que eu mais amo, que eu gosto, que é dirigir, né, motorista de uma grande empresa aqui no Rio de Janeiro, uma empresa de ônibus, que Normandie, né, foi a minha faculdade profissional, foi ali. Então, fui motorista naquela empresa, conheci o Brasil todo e 6 anos depois, 6 anos, um ano depois, eu já não me via voltando para a Bahia. Minha mentalidade já estava toda aqui no Rio, né? E aí aqui, futebol, praia, aquilo que eu vivia lá na Bahia, né? Eu passei a viver aqui com mais excelência ainda, tá certo? Então eu já não me vi mais voltando para a Bahia. E aquele propósito, tá? Estava a 50% de acontecer, ou seja, com
Um ano e meio eu estava com 50% do meu propósito alcançado. Isso ganhando um salário mínimo, com mais o da minha esposa, um pouquinho mais, tá certo? Ou seja, então dá sim para você chegar no teu sucesso ganhando. Ah, mas o meu salário não dá. Eu fiz uma live aí onde a pessoa disse: ah, mas eu ganho pouco, não dá para mim criar, né, o meu colchão financeiro, não dá para mim fazer meu planejamento. Dá sim. Você tem que começar. O primeiro passo é saber aonde você está, né? O teu estado atual, tá certo? Ver teus ganhos. Eu conheço pessoas que é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. Então, prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Você tendo ou não, quando você é abençoado, quando você tem essa, como o Rogério falou, a base, a estrutura, você é próspero. Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. E aí você vai fazer o teu planejamento. Mas falando de mim, tá certo? Quando eu me vi com esse valor na mão já, e eu continuei, mudei dentro da empresa, eu entrei numa função, com 6 meses eu passei para outra, ganhando 4 vezes mais, tá certo? E aí eu fui seguindo com o meu propósito. Só que faltava uma coisa, né? Uma coisa não, faltava tudo. Eu não conhecia Jesus, não era da igreja, né? Então, o que mandava no meu coração, na minha mente, no meu comportamento, na minha comunicação? Era o orgulho, a soberba, tá certo? Então, eu tirava férias, ia para a Bahia, chegava lá, eu machucava meus pais, eu maltratava meus irmãos, achando que era normal. E não era. Então, aquilo fez com que eu é, é, voltasse, tá certo, para baixo novamente. E aí eu morava em Nilópolis, vim para Santa Cruz, saí da empresa, comprei uma van, fui trabalhar com transporte e turismo, vim para Santa Cruz e aqui, né, eu aprendi com o pastor Marco que ninguém se encontra com Deus sem antes se encontrar com a sua miséria primeiro. E de fato eu encontrei a minha, tá certo? Então vivia depressivo, as coisas não aconteciam, e ali era mais uma função que eu não tinha prazer, não era apaixonado. E para resumir, daí eu conheci, através, né, trabalhando com a van, com turismo, eu conheci Cris Duran, hoje pastor Cris Duran. Trabalhei com ele um ano e meio, e aí as coisas, eu tive um encontro com Deus verdadeiramente, a partir daí aceitei Jesus, e aí sim, eu coloquei diante de Deus o meu sonho, que era ter a minha empresa. E olha, a coisa foi assim, abriu-se as portas verdadeiramente, aí fui tratado, né, passei a ter um pai espiritual, né, que hoje nós precisamos ter essa referência paterna na nossa vida espiritual. Não é o pai biológico. O desejo de Deus é que o pai biológico seja também o pai espiritual. Eu tenho meu pai biológico, mora na Bahia, né, está bem de saúde, tá certo? 76 anos, forte, dirige, mas ele não foi o meu pai espiritual. E quando eu encontrei esse pai espiritual, o meu pastor, que aí fez toda a diferença, as minhas decisões passaram a ser, né, mais acertadas, eu tinha direção espiritual para decidir, né, daí para frente as coisas começaram a acontecer, e aí, né, a minha empresa surgiu, né, a Suprema Veículos, né, na época, hoje é Suprema Seminovos, aí em Santa Cruz, quem me conhece sabe, e é, é o que é hoje aí Santa Cruz. Então, debaixo da direção, né, com base familiar, com estrutura, né, então não tem nada a ver com prosperidade, não tem nada a ver com ter. Primeiro você tem que ser. Quando você se encontra, sabe quem você é, sabe a sua origem, sabe quem você é em Cristo, sabe o seu eu, a sua origem, a sua base, a pirâmide, ela consiste em 3 pilares, né? Coloquei aqui. Então, é merecimento, capacidade e identidade. O que acontece na maioria das vezes, maioria das pessoas? Ela inverte a ordem. Né? Merecimento, a competência emocional é ter. Né? A capacidade é fazer. E a identidade é o ser, é o sou. Então, qual é a inversão? E eu errei muito nisso. Primeiro eu tenho que ser, que é a base, a minha estrutura, o eu sou.
depois eu faço, né? Que é a crença de capacidade, é fazer. E depois eu vou ter, naturalmente, eu vou passar a ter. É fruto do meu resultado, como o Rogério disse. Eu vou ter frutos, mas aí é do meu esforço, do meu trabalho, da minha entrega, né? Dos princípios. Ah, mas eu choro, é o sentimento. Deus não se move por sentimento, Deus se move por princípios. Então, primeiro eu sou, depois eu faço, para depois eu ter. As pessoas investem. Ah, quer ter o dinheiro para fazer, só em último plano, ser. Inverte a ordem. Você não precisa ter para fazer. Primeiro você tem que ser. Quando você entende quem você é, você vai fazer e vai passar a ter, naturalmente. E Deus, né, falando para nós evangélicos, falando, né, buscando, honrando princípios, o ter é os frutos que vão vir de forma natural. É fácil? Não, não estou dizendo que é fácil. Nada é fácil. Mas precisamos agir. Né? Pior do que não ter atitude é não tomar. Porque se eu tomo uma atitude e eu erro, no mínimo eu vou aprender com ela, na próxima eu vou acertar. Eu dou um passo para frente, eu não dou um passo para trás. Se ainda eu der um passo para trás, eu estou ganhando força e impulsão para quê? Para voar alto. Um avião, para decolar, primeiro ele volta para trás. Mas a gente precisa ter esse discernimento, esse entendimento. Ser apaixonado por aquilo que você faz, isso é importante. Não adianta você estar numa empresa, não adianta. Se você não é apaixonado por aquilo que você faz, o conselho que eu te dou, saia correndo, que você não vai ser próspero ali naquele onde você está. Seja apaixonado. E aí, e ser empregado com mente de patrão. E o investidor nasce naturalmente dentro de você. Se você for um empresário, você vai ter um outro dom, um outro talento também, que vai brotar, você vai perceber, e já você vai ter a coragem, né, de decidir e montar a sua empresa e avançar. Primeiro ano que eu criei a minha empresa, em 2007. Em 2008 veio aquela crise nos Estados Unidos, que é onde o setor financeiro parou. Eu falei com Deus, Deus, na minha vez, logo na hora que eu abro a minha empresa, vem essa crise. Não se vendia nada financiado, não fazia negócio com banco, nada. Você imagina, né? E ali, né, eu questionei Deus e aí a resposta veio logo em seguida, isso passou, foi uma das primeiras, né, dificuldades, né? Estamos vivendo uma outra agora, que é a pandemia, que é o coronavírus, né? Precisamos nos readequar com essa situação. De repente você pode ter uma pergunta mais para frente com relação a isso. Mas a minha trajetória foi essa, né? Foco, ter foco na direção certa, né? E buscar o teu propósito, estudar sobre aquilo que você quer, tá certo? Conhecer, pesquisar, analisar, né? E decidir. Não tem como dar errado. Pessoal, olha o que Gilson falou para a gente. Ontem eu fiz uma live ontem parabenizando os trabalhadores, tá? E a minha live de ontem teve como tema trabalho versus emprego, né? Qual é a diferença? E o Gilson montou uma empresa dentro daquilo que, quando ele chegou aqui no Rio de Janeiro, que ele veio da Bahia, ele começou a trabalhar na empresa Normandie, empresa de ônibus. Então, no Isso. meio, né, de veículos. E toda a trajetória dele, né, depois a área de turismo, mas com van, né, toda a trajetória dele, né, foi dentro daquele segmento. Né? E ontem eu estava contando um pouco da minha história, que a minha história A minha sempre base, foi... Rogério, rapidinho, a minha base eu vim de oficina, né? Minha família na Bahia toda tem oficina, meu pai caminhão, e eu vim desse ambiente de carros, tá? Que você citou. Então eu já venho desse ambiente. Então eu digo que na minha veia corre álcool, gasolina e óleo diesel, tá certo? Eu fui numa palestra, apóstolo Milton, isso em Búzios, num momento difícil da minha vida, isso já com a loja, tá? E aí, quando chegou lá, a primeira palestra, o tema era paixão. Meu amigo, quando começou
ministrar foi para mim. Eu bati assim na minha veia e falei, aqui corre álcool, gasolina e óleo diesel. É isso que está faltando, paixão. Aí eu vibrei, recebi, e na segunda-feira eu estava com outra postura e peguei os problemas que tinham acontecendo no momento, fui para cima e virei o jogo, né? Por entender, tá certo? Que eu era apaixonado por aquilo, sou apaixonado. Então, aquilo que eu falei lá atrás, se dedica, pesquisa, tira 1 hora por dia para você estudar naquilo que você faz. Ser dedicado. Gilson, Oi, Rogério. a Bíblia fala assim, e eu interpreto assim dessa forma, né? Jesus falando assim: se você quiser me seguir, você tem que tomar a tua cruz a cada dia, né? Renunciar a si mesmo para poder me seguir. Eu coloco que a nossa cruz é a nossa causa. É aquilo que a gente vai descobrir e através daquilo a gente vai servir ao reino. E qual é o objetivo da cruz, né? O objetivo da cruz é você morrer nela. O objetivo da cruz de Cristo foi ele morrer, ele se entregar para que a humanidade tivesse vida. Então, o nosso objetivo é descobrir qual é a nossa cruz, tá? Para que você se entregue a ela. Assim, olha só, Jesus tinha a cruz dele. Tanto que quando João olha para Cristo que estava vindo, João fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele já identificou qual era o propósito de Jesus na Terra. Então, olha só, você fala para a gente aqui que corria na sua veia, né, álcool, gasolina. Por quê? A tua família tem essa história. Você, quando chegou no Rio, foi trabalhar com isso. Exatamente. Olha só, aonde que eu estou querendo chegar? Porque, às vezes, as pessoas acham que elas não têm, sabe, não têm a revelação da direção para a vida delas. E o que você fez foi olhar, né? Você falou que foi nessa palestra lá para falar sobre paixão. As pessoas elas têm que olhar para dentro de si mesmas. Isso aí. Para encontrarem a causa. E é nessa causa que você deve mergulhar. E olha só que interessante, a causa, o propósito para qual você nasceu para fazer, e Deus te deu talento para isso te torna espiritual. Então, aquele conceito que a gente tem, às vezes, de espiritual é só aquilo que acontece no ambiente religioso, né? Isso não é de toda verdade. Não. A espiritualidade, ela está ligada com o teu propósito, com a tua causa. Aí isso você aí. pensa assim, pô, Gilson está vendendo carro. O que tem de espiritual nisso? Tudo. Se isso é aquilo que ele foi chamado para ser e fazer, porque eu tenho certeza que lá na loja dele não é só venda de carro, é trabalho com pessoas. Isso aí. Esse é o segredo que as pessoas, né, que dentro da gestão tem produtos, processos e pessoas. Exatamente. Então, você tem produto, né? Às vezes você tem que repaginar o seu produto, reinventá-lo. Né? Nessa crise aí, muita gente teve que reinventar seu produto, até mesmo para colocar na internet. Você tem processos, às vezes você tem que descobrir qual é a falha dos processos. Às vezes você está gastando dinheiro, o dinheiro está indo embora através dos processos, você tem que repensar os processos. Mas, na maioria das vezes, sempre vai ser pessoas. Na maioria das vezes, porque o maior ativo de uma empresa é pessoas. É isso aí. Quem descobriu a causa, quem descobriu a sua causa, né, tá ali para desenvolver pessoas. Sempre serão desenvolvedores humanos. Exatamente. Porque Cristo está ali no meio. A árvore está sendo glorificada por aquilo que o ramo produz. Olha que lindo isso, quando você descobre a tua causa. Aí você vê um lastro na vida do Gilson, aí de repente você pode passar ali e ver a loja dele gigante e tu falar assim, pô, o cara de sorte. Sorte? Um cara que teve todo um lastro, que teve toda uma história. E olha, a resposta estava onde? Dentro dele. Exatamente. Dentro dele mesmo que ele foi buscando essa resposta. Olha que lindo, gente, que ele está deixando isso para a gente.
A resposta está dentro de você. A resposta que você precisa para ter direção na vida, a resposta que você precisa para encontrar significado, para ter sentido, sabe, nos porquês da sua existência, estão dentro de você. É por isso que Amém. Deus, ele mudou de endereço, ele resolveu morar onde? Ele falou assim, ó, eu não mais vou habitar em casas feitas por mãos humanas. Isso. Eu vou habitar dentro de vocês. A resposta está aqui dentro, ó. Continua aí, Rios de água Gilson. viva fluem do nosso interior, né? Rios de água viva. Flui de dentro do nosso interior. É que a cultura, Rogério, as pessoas cada vez mais, ainda mais nesse momento, as pessoas estão cada vez mais desequilibradas nas suas emoções. E aí, ela cada vez mais aciona a farmácia externa do que a farmácia interna. E o que ela precisa, né, está dentro dela, tá certo? É ela se comunicar primeiro com ela mesma, se conhecer, tá certo? E dali ela tirar, né, e produzir os hormônios certo que vai gerar, né, os hormônios que vai trazer a felicidade, que vai baixar, por exemplo, o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Ela vai, através do movimento, né, da comunicação certa, vai produzir mais testosterona e baixar automaticamente o cortisol, que é o hormônio do estresse. Com isso, ela começa a mudar a postura dela, ela se posiciona de forma diferente, ela se apresenta diferente, já vai ter um sorriso no rosto, né? Ela já vai se arrumar mais, a autoestima sobe, tá certo? E aí, ela automaticamente os resultados começam a mudar através disso. E aí, volta a dizer, pessoas se conectam com pessoas, não com coisas, né? Não é carro importado, não é casa, mansões, nada disso, né? Tem pessoas que linkam o que tem material, né, como bênção de Deus. Eu vou dizer algo, cara, não é bênção de Deus. Porque Deus chegou para Isaac, para Abraão, pediu Isaac. Qual foi o recado que ele deu ali para Abraão e para o próprio Isaac, que entendeu na posição ali de sacrifício, que havia algo ou alguém mais importante do que ele para o pai dele. Tá certo? Eu ou você, no lugar de Isaac ali, teria. Meu pai, ó, é você e Deus, não é comigo, eu morrer pelo seu sentimento aí, por alguém que o senhor gosta, não sou eu, eu corria, Isaac ficou ali pronto, só perguntou cadê o cordeiro. E Abraão disse: Deus proverá. Então, Abraão ali naquele momento falou: Senhor, ele pega Isaac, leva para o Monte Moriá e sacrifica, mas Deus, é o Isaac, é a promessa, sacrifica. É a promessa. Não é a promessa era Jesus que viria através de Isaac. Então, e a Bíblia diz que Deus nos dá muito mais do que pedimos e pensamos. Então, um carro importado que eu tenho muitas vezes não é a bênção de Deus. Deus tem muito mais do que um carro importado, do que uma casa, do que coisa material, do que dinheiro. Isso não é bênção de Deus. Deus tem muito mais para a tua vida. Com ou sem dinheiro você é próspero. Então, ali, Abraão entendeu que através da vida de Isaac viria Jesus, que era a promessa. E não era Isaac. Você falou aí, né, de carro importado, essas coisas casas, né, que as pessoas colocam, né, no sentido de riqueza, né? E eu, quando falo de riqueza, eu gosto sempre de colocar nessa pauta de fruto e resultado, né? Riqueza sempre vai falar de fruto, né? O carro importado, a casa, é resultado. Isso aí. Então, tudo que é resultado, gente, tudo que é resultado, a Bíblia fala assim, ó: não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro no céu. Aí depois ela explica, porque o tesouro da terra, a traça e o ladrão podem consumir. Uhum. Então, olha só. A Bíblia está dizendo que você não possa ser rico, que você não possa ter dinheiro. Gilson, o que eu costumo falar aqui com relação a dinheiro, que o dinheiro ele tem somente um objetivo: ser teu servo. Porque quanto mais dinheiro você tem, melhor servo você é.
Isso Porque aí. você pode ajudar o maior número de pessoas Vai possíveis. abençoar, vai ajudar mais pessoas. Isso aí. Você vai Vai mudar a trazer. vida das pessoas que estão à Vai sua mudar. volta. Quando Isso. através da minha vida, através da sua vida, você começa a mudar pessoas que estão próximas a você, você está prosperando, você está no caminho certo. Isso. Então, esse é o propósito. Né? Pessoas Esse se propósito. conectam com pessoas, não é com Isso. coisas. Né? Então, quando eu gero um ambiente de mudança, né? Através dos meus resultados, através da minha vida, do meu testemunho, e eu começo a mudar as pessoas que estão em minha volta, né? Isso para melhor, tá certo? E eu faço elas mudar os resultados dela através da minha vida, eu estou prosperando, estou no caminho certo. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Então, a Esse é o conexão hoje objetivo. com pessoas é muito importante. Você tem que saber com quem você está se conectando, né? Qual é a pessoa, qual é o amigo que você tem, qual é a pessoa com quem você conversa, né? Que você conta o teu sonho. E aqui eu já digo, já dou uma dica: não conte seu sonho para quem sonha menos do que você, tá certo? Vai conversar com alguém, converse com alguém que sonha bem maior que, mais que você. Tá certo? Porque essa pessoa vai poder te ajudar, vai chegar, olha, vai lá, termina a tua faculdade, não abandona não, falta pouco, tá certo? Essa pessoa vai ser um coach seu, ela vai ser um treinador, vai ser vai te ajudar, vai dizer para você, vai te estimular, tá certo? Não vai dizer que está pensando nisso aí, isso não vai dar certo. Foi muito o que eu ouvi quando eu abri a minha empresa. Aqui em Santa Cruz tem loja de carro em cada esquina. Santa Cruz não vende carro mais caro, aqui é só Santa Cruz é um lugar que só tem é um ramo, né, muito corrupto, assim, vamos dizer, na questão de ser enrolado, tá certo? Eu falei, amigo, não, mas a minha loja não vai ser, tá certo? E aqui em Santa Cruz o lugar é abençoado, sim, porque não é o lugar que me faz, sou eu que faço o lugar. Então, tá aí, né? O que é a loja hoje? Hoje, tá certo? Muitos lojistas conversam comigo, querem conversar comigo aí em Santa Cruz. Muitas lojas mudaram o seu comportamento, mudaram a sua estrutura física através da minha. E eu fico feliz porque o lugar mudou. Aquele que vivia enrolando ali, aquele que trabalhava de forma errada, ele teve que se enquadrar ou sair, não permanece. Porque ou você se reinventa, cedo ou mais tarde você vai ser extinto. É, verdade. Entendeu? Essa é a realidade. Então, se conecte com pessoas que têm uma visão macro, que aí vai te abraçar, vai dizer assim, ó, segue no teu propósito, abre tua empresa, né, faz determinado curso, você vai ser um empresário de sucesso, né, seu negócio vai dar certo sim, e vai ajudar, porque você vai começar a ter um modelo de sucesso, tá certo? E ali você vai, lógico, vai entrar, né, com a direção de Deus, com a bênção de Deus, né, por princípio, e trabalhando e sendo apaixonado naquilo que você faz. Não tem como dar errado, gente. A gente só precisa ter uma meta. Ainda que a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. Estabeleça um tempo para isso acontecer. E pesquise sobre isso que você quer. E haja na direção certa. E aí as coisas começam o resultado a mudar naturalmente. Porque você começa a atrair pessoas que você até então não tinha à sua volta. Mas com as mudanças, né, você começa a frequentar ambientes, né, que você antes achava que nunca era para você. É simples assim. E aí, como eu falei, cada 10 minutos perto de uma pessoa de sucesso, você está mudando a tua vida. Você imagina uma hora. Toda a diferença. Porque vai mudando, né? Vai Vai destravando a tua mudando. mente. É, Exatamente. e às vezes o nosso ponto de vista, né? Eu costumo muito falar sobre isso. O ponto de vista, o que é um ponto de vista, né? O ponto de vista é a vista de um ponto. Então, às vezes, o nosso ponto de vista é um ponto de vista muito limitado. Porque, às vezes, a nossa criação, e eu até quero que você fale um pouco sobre isso, porque muita gente que, sabe, nunca passou pela cabeça deles
em se tornarem um empresário, sabe? Por causa do seu ponto de vista. Porque foi criado, às vezes, numa família que era todo mundo já criado para arrumar um emprego, né? Aquele jargão da escola. Estude para tirar boas notas, para conseguir um bom emprego. Então, a maioria da sociedade já trilha já esse caminho de eu vou ficar adulto e vou arrumar um emprego. Então, qual é a grande dificuldade que você acha, né, que as pessoas têm e conseguir se enxergar? Né? Você falou que quando a gente fica 10 minutos perto de uma pessoa de sucesso, a nossa mente já muda. Qual é a nossa maior dificuldade de enxergar que eu posso ser dono de um negócio, que eu posso ser um empresário, que eu posso, sabe, montar alguma coisa? Rogério, eu posso dizer que você foi iluminado, né? Foi uma pergunta guiado pelo Espírito, tá? Amém. Quem está acompanhando aí, foi uma excelente pergunta. Quando você falou em as pessoas, ela já vem com esse pensamento, né, de arrumar um emprego, de estudar para ter né, um emprego e ali, muitas das vezes, né, ele cresce, arruma esse emprego, casa, constitui a família, e no meio do caminho, o que é meio do caminho? Né? 40 anos, eu vou dizer assim, meio do caminho. A pessoa está novo, cheio de gás, potencial aflorando ali, né? Projetos, né? Hormônio, né? A testosterona jogando ele para cima, vamos lá, você pode fazer mais, pode produzir, mas a mente dele, né, cauterizou no emprego e no salário, nos benefícios. Não que seja errado, gente, eu quero que vocês abram a mente, por favor, para entender dessa forma. Né? Quando eu disse que você pode ser empregado, mas ter mente de patrão muda tudo, tá certo? Então, o que faz a pessoa estacionar? É uma palavra chamada crença, né? O que é crença? Crença é pensamento, sentimento, e aí eu realizo. Toda crença, ela é autorrealizável, tá certo? Toda crença, ela se realiza. Então, quando eu penso, quando eu sinto, isso se torna uma crença. A minha mente vai, né, vai sentir e eu vou agir de acordo com os meus pensamentos, o meu comportamento e os meus sentimentos. Então, o problema, tá? A crença do passado, e aí entra privação, falta de abusos, rejeição. Quantas crenças eu tive que desconstruir de dentro de mim para eu me tornar quem eu sou hoje? Muitas crenças. E uma crença, você só desconstrói ela quando você constrói uma outra com potencial maior. Então eu desconstruo essa crença construindo uma outra, fortalecendo uma crença de vencedor, uma crença, né, de conquista, uma crença de abundante, uma crença que eu vá construir e desenvolver a minha mente para que as minhas ações sejam potencializadas em avançar. E não de eu recuar, de eu desanimar, de eu ficar triste, ou de ficar no estado parado, né? Sem produzir. Eu não posso começar o ano janeiro, terminar dezembro, da mesma forma que eu comecei. Então está errado. Se eu começar janeiro, terminar dezembro, não produzir nada, eu olhar para aquele ano, o meu resultado está igual. Para tudo. Eu preciso mudar alguma coisa, porque está errado. Eu tenho que produzir, tenho que avançar. É um ano que não se recupera. Tá certo? Então, é dessa forma. Lógico que tem a questão, né? Um ano como esse, atípico, um momento que nós estamos vivendo aí, né? Há um equilíbrio. Mas, para fazer com que as pessoas ela se tornem uma pessoa de sucesso na área financeira, ela precisa desconstruir as crenças limitantes que estão dentro dela. E o pior, Rogério, do que a crença do passado, essas que eu citei, é a crença que é formada hoje. Essa é a pior crença. Porque uma crença formada hoje, se for uma crença limitante,
tá certo? Isso vai levar mais um tempo para você desconstruir. Olha quanto tempo você vai perder. Porque é do passado, você já ficou lá atrás. Como é que uma pessoa aciona o passado? Só tem um jeito de eu voltar no passado, através da memória. Eu só volto ao meu passado através da memória. E quando eu volto lá, 80% eu vou buscar coisas negativas. Tudo de ruim que aconteceu. Quando eu volto para o passado, eu normalmente eu vou estar num estado já de depressão. O que é depressão? É uma pessoa que está com a mente, com o estado dela voltado para o passado. Então eu tenho que fazer o quê? Me encontrar, meu estado atual hoje, tá certo? Olhar para o futuro, tá certo? Traçar um plano, uma meta, e aí agir. Agir quando? Hoje, no presente. Distribuir essa porcentagem passado, 10, 15% lá no passado, de coisas boas, positivas, porque tem coisas boas, tá, gente? No passado, tá? Não é tudo. E aí, a maior parte da porcentagem, 60% no presente hoje, que é o quê? Que são as minhas ações, presente. E aí sim, 30%, 20%, 25% no futuro, que é o meu alvo, que é o meu sonho, que é o meu lugar desejado. Quando eu distribuo isso de forma correta, eu passo a atuar hoje, no presente, tá certo? Com todo vigor, né? Com animação, com alegria, doando, sendo grato. A prosperidade, o primeiro pilar da prosperidade é a gratidão. Então, quando eu desenvolvo gratidão, sou grato em tudo que eu faço, pessoas que me ajudaram, eu anulo um gatilho da inveja, da soberba, da mentira. Tudo isso aí fica anulado. Por quê? Porque eu sou grato. Obrigado porque você me ajudou. Obrigado pelo. Né? De início, a gente agradece a Deus por estar vivo, pelo ar que nós respiramos. Eu tenho que. Os psicólogos cada vez mais estão desenvolvendo a gratidão nos seus trabalhos. Faz toda a diferença. Ser grato por tudo. Então, quando você desenvolve a gratidão, você está no caminho certo, está trilhando a tua base, tá certo? Sabendo quem você é e dando início ao teu sonho. Não está tarde, não. Eu perdi muito tempo. Começa hoje. Acorda. Começa hoje, estado atual. Onde você está? Eu estou no meio da pandemia e tal. O que tem que se fazer, né? Para tudo. Negocia suas dívidas, liga para o seu fornecedor, companhias, bancos, negocia. Não paga nada agora. Tá tudo aí, tá certo? E a base é o quê? Se alimentar, se proteger, tá certo? Fazer as coisas de acordo, as autoridades estão, apesar de eles estão totalmente também desequilibrados, ninguém fala coisa com coisa, né? Mas precisamos ser coerentes nesse momento, precisamos nos reinventar nesse momento de pandemia. Isso vai passar em nome de Jesus. E aí, quando passar, você vai sair daí muito mais forte, as coisas vão acontecer, a mentalidade vai ser outra. Muito mais tá certo? forte. E aí você. Exatamente. Então, o que faz uma pessoa, Rogério, respondendo, ela identificar essas crenças. Né? Por que ela age dessa forma? Por que ela pensa dessa forma? Tá certo? Desconstruir essa crença e construir novas crenças através de relacionamento com pessoas que vai fazer você identificar e potencializar, tá certo? Essas crenças aí. E aí você vai avançar com o teu salário, que você muitas das vezes pode estar pensando que é pouco, não é. Basta você se organizar de forma correta. Conheço pessoas que ganham, né, 10, 50, 100 mil, todo enrolado financeiramente. Então, como eu disse lá atrás, dinheiro, prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Não. Wilson, você falou aí, eu sigo um cara, top também, fera, Perfeito. Djalma Pinho. Uhum. Ele estava falando a respeito de... Ele está desenvolvendo uma teoria da inteligência espiritual e ele foi chamado lá em Harvard para dar palestra lá sobre isso. Ok. E o pessoal hoje lá em Harvard trabalha na questão
principalmente de gratidão. E eles viram que a falta de gratidão está ligada diretamente com a pessoa não ter uma identidade resolvida. Aí. Aí eles mapearam o cérebro lá dentro da neurociência, onde que fica, né? A parte de que você está resolvido na tua identidade. E dentro disso, né? Que aí eles colocaram uma situação que quando vem uma situação adversa para você, e aquela situação adversa, por exemplo, uma pessoa falando mal de você, te criticando na tua cara. Perfeito. Automaticamente, os hormônios vão começar a liberar cortisol no organismo e você começa a ficar nervosa. Só que quando o processo do cérebro começa a acontecer e chega nessa glândula que eles falam lá, que é responsável por absorver quem você é de verdade, na tua identidade. O hipotálamo, né? E quando essa informação chega lá, da crítica que você está recebendo, e encontra uma identidade resolvida de quem realmente você é, aquela glândula, ela libera outras substâncias que neutralizam o cortisol, e você volta a um estado de serenidade. E você começa a reagir melhor àquela adversidade. Então, olha que interessante, né? Você falou aí da pirâmide, né? Ser, Isso. fazer, ter. E ter. Olha Perfeito. só. Porque quando você está resolvido no teu ser, aí você vai fazer. Né? Tem uma frase que o pessoal fala assim, né? Que a frase do pobre é: quando eu tiver dinheiro, aí conjuga, né, ao inverso. Quando eu tiver dinheiro, vou fazer um monte de coisa que rico faz e por isso eu vou ser rico. Nunca vai ser. Nunca. Exatamente. Nunca vai Nunca acontecer. vai ser. Isso Nunca, aí. né? Essa frase está naquele livro O Segredo da Mente Milionária. Perfeito. Muita gente ganhando na loteria e ficando depois de um tempo mais pobre. Estou com ele aqui. Esse aí mesmo. Então, olha, gente, como é importante você ter uma identidade resolvida. O Gilson estava falando para a gente aí que nós, às vezes, não conseguimos nos enxergar, né, como um empresário, como alguém de sucesso, por causa das nossas crenças limitantes. Né? Crenças limitantes por quê? Porque, primeiro, com relação à sua identidade. Né? Porque na sua identidade você tem que, sabe, fazer as pazes consigo mesmo para saber quem você é. E a capacidade que Deus te deu para realizar. Exatamente. E através disso, você ter direção na vida, encontrar o teu futuro. Gilson, eu não quero ficar falando muito porque eu quero passar para tu, que daqui a pouco a gente está terminando. Então, as frases que você notou aí, tá? As frases que você anotou aí, já joga para cima aí para a gente ir comentando. Então, o primeiro passo é o sentimento. Por quê? Porque o sentimento, uma pessoa de sucesso, primeiro, ela se sente feliz, ela se sente rica. Uma pessoa rica, ela se sente rica. Por quê? Porque o sentimento vem primeiro do que as realizações. Primeiro eu sinto, para depois eu realizar. Como é que eu mudo? Mas a maioria das pessoas, aí vamos agora trabalhar aqui o pedagógico, a maioria das pessoas, elas querem tocar primeiro. É o código de Tomé. Para fazer, né? Elas querem visualizar. Elas querem, né? É igual aquele trecho de pedido do mágico, da lâmpada, que você esfrega, o negócio acontece, aí sim você vê que aconteceu. Mas você estava me falando aí de sentimento, né? Como é que isso realmente acontece, né? Que a gente coloca isso à prova. Fala aí. Então, como é que muda um sentimento negativo? Com um sentimento positivo. A pessoa sentiu ali algo, né, negativo. Vou dar um exemplo, né? Se eu pego aqui o meu tablet, e aí, de repente, eu quero clicar aqui para ver algo que não é lícito, para ver algo que não vai ser bom para mim. Eu tenho que pensar em algo automaticamente para eliminar
esse sentimento negativo que eu tive. Um sentimento de escassez, de pobreza, vai me atrair, me conectar com ambientes desse nível. Por quê? Porque eu estou tendo um sentimento. Então, o sentimento vem antes da realização. Então, você precisa se sentir, você precisa se sentir bem. Sua autoestima tem que estar elevada, tá certo? Uma mudança de postura, aí é comunicação não verbal sua, corpo, né? Ou mente. Ah, eu não consigo mudar a minha mente, né? Uma cientista chamada Amir Kud, né? De Harvard também. Ela diz o seguinte: o que nós não sabíamos é que o corpo ajuda a mudar a nossa mente mais rápido. Talvez tem pessoas que precisam mudar o corpo mudar a mente. Maravilha. De que forma? Fazendo exercício, tendo um corpo de atleta? Não, nada a ver com isso. Lógico que a gente tem que se cuidar sim, tem que cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, mas um simples exercício, tá certo? Que você faça, você envia um comando para a tua mente que vai mudar, né, a tua ação naquele momento, tá certo? A postura da Mulher Maravilha, por exemplo. Como é que a Mulher Maravilha, você olha, você vê para ela qual é a postura dela, né? Punho fechado, ombros arqueados, e ela olha para onde? Para cima. Posição de poder. Poder. Exatamente. O homem pode fazer a posição do super-homem. Se a mulher faz por 2 minutos a posição da Mulher Maravilha, ela se concentra ali, respira fundo, ela envia um comando para o cérebro, ainda que momentâneo, de poder. Toda a diferença. Gilson, a empresa que a gente está montando, né, a plataforma dela está somente em uma coisa: empoderamento. Porque eu fui fazendo pesquisas e estudos e eu vi que a sociedade, o que falta nela realmente é empoderamento. A pessoa tem talento, a pessoa desenvolve-se de uma forma brilhante, mas falta o empoderamento, porque ela não acredita em si mesma. Ela não desenvolve essa crença em si mesmo, sabe? Exatamente. E eu não gosto, sabe, daquele cunho religioso de que eu vou orar e Deus vai fazer. Porque, pegando aqui um pouco do gancho do Paulo Vieira, né, naquele livro O Poder da Autorresponsabilidade, cara, isso. Eu costumo falar o seguinte: Deus, ele só assina o cheque. O valor que vai colocar ali são as tuas ações. Exatamente. Eu pego até um outro livro lá, que é O Poder da Ação. Então, o valor que vai colocar no cheque que você quer receber da vida de Deus, é você que vai colocar. Gilson, a gente tem 25 segundos para terminar a live que o Instagram derruba. Só agradecer. Continuar? Aí tem que entrar de novo, né? Tem que entrar de novo. Quer continuar ou quer terminar? Irmão, eu estou aqui à sua disposição, Rogério. Então, vamos dar mais umas meia hora aí.